Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, e diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Você pode se assentar, por favor? Na oportunidade anterior, nós começamos a meditar sobre a igreja do Deus vivo e vimos que os irmãos, né? Você que ele ia virar aqui para mim e ia falar, não, tá tranquilo, amém. Quer ligar esse não, Du? Para vocês? Não? Nós começamos a meditar sobre como nós nos percebemos na casa de Deus. Isso, claro que vem de como você e eu temos nos comportado durante as nossas reuniões, por exemplo. Às vezes nós não nos sentimos bem, às vezes coisas acontecem e nós não temos uma facilidade de digerir aquelas coisas. Posturas, atitudes que nós temos uns com os outros e com o Senhor naquilo que devemos entregar, tributar ao Senhor. E se na nossa casa, às vezes nós não nos sentimos bem por alguma coisa ou outra que está fora de ordem, é possível que na casa de Deus isso também esteja acontecendo. E nós meditamos que dentro desse entendimento, quem estabelece como vai ser a rotina dentro da casa, do lar, é quem mora no lar. Eu não posso dar pitaco em como a casa de vocês deve ser. Eu não posso chegar para vocês e falar, não, você tem que servir primeiro o arroz e colocar o feijão por cima, como eu gosto de fazer. Não, cada um faz do seu jeito. Cada um tem a sua forma de conduzir o seu lar de acordo com quem habita naquela casa. Geralmente, claro, obviamente, isso parte do pai e da mãe, e os filhos vêm seguindo aquela cultura do pai e da mãe, porque o pai e a mãe são autoridade ali, isso é óbvio. Mas até quando a criança vai crescendo, algumas coisas os pais vão se adaptando, vão introduzindo na rotina da família por conta daquele novo membro. Se nós estamos falando da casa de Deus, quem habita na casa de Deus? Deus. E é interessante que alguns irmãos comentaram, o Espírito Santo, outros, Cristo, e de fato sim. E eu comentei naquela oportunidade, não li textos, porque está escrito aqui, está subentendido também, no versículo 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a casa de Deus é a igreja, já está escrito no texto. Só que é importante nós lembrarmos na palavra que essa casa de Deus se trata de nós enquanto discípulos de Cristo. Não está tratando a casa de Deus é a igreja, o edifício. É bom, a gente sabe disso, mas é bom reforçar. E aí eu quero abrir com os irmãos, que eu não li naquela oportunidade, Efésios capítulo 2. Nós veremos aqui, volte por favor, algumas epístolas. Nós vamos ver 3 textos aqui e vamos ver quem são os habitantes dessa casa e do que se trata essa casa. Efésios 2, versos 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, ou seja, vocês, igreja, juntamente sois edificados para a morada, para a habitação de Deus em espírito. Então Deus, Ele habita, Ele mora na sua casa, que somos nós. Mas, Hebreus, no capítulo 3, avance, por favor, nós veremos que essa casa é também a casa do Filho. Versos 1 a 6. Hebreus 3, versos 1 a 6. Abra, por favor. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque aqui nesse texto, irmão, só um parênteses, esse Hebreus ele vem argumentando aos irmãos que estavam em perseguição e muitos desistindo da fé, como a vida cristã, como o caminho, seguir a Jesus, é muito superior à antiga aliança em vários aspectos. Então ele fala que Jesus é superior aos anjos, superior ao tabernáculo, superior ao sistema sacrificial, superior a Moisés, superior ao sacerdote, vem falando uma série de coisas. Nesse momento aqui, o escritor aos Hebreus está mostrando que Jesus é superior a Moisés. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, tudo aquilo que acontecia no tabernáculo estava testemunhando, anunciando do que viria a ser uma nova aliança. Aí, versículo 6, preste atenção. Mas Cristo, como filho, não servo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, a igreja é a casa de Deus, é a casa do Filho e também é a morada do Espírito. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, essa casa de Deus, de 1 Timóteo 3, verso 15, está tratando da igreja que somos nós. Não está falando do prédio construído por mãos humanas. Ok, irmãos? Entendemos isso claramente. E aí vimos que, voltando para 1 Timóteo 3, nós vimos que existem, nesse texto aqui, 3 princípios fundamentais que Deus deixou registrado aqui em relação àquilo que Ele quer que seja a igreja. Versículo 14, quando o texto diz para a gente: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. E o 15, na parte A: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Ou seja, a igreja é um lugar de relacionamento, e um relacionamento que tem como propósito a edificação.
Paulo não simplesmente falou para Timóteo, Timóteo, eu quero estar com você. Não, eu quero estar com você, mas antes que eu esteja, eu estou te contando isso para que você saiba como convém andar na casa de Deus. Eu quero estar com você para te instruir, mas enquanto eu não chego para te instruir pessoalmente, eu estou escrevendo essa carta para que essa instrução traga edificação para a sua vida. Então, nós nos reunimos primariamente para edificação, né? Não podemos esquecer disso. Uma segunda característica aqui, princípio, é da organização. O que Paulo queria que Timóteo soubesse? Como convém andar na casa de Deus? De que jeito que a igreja deve ser? A organização, como é que deve ser? Como é que um pastor deve se comportar? Como é que um obreiro deve se comportar? É isso que o capítulo 3 está falando no seu início. Como é que um obreiro se comporta? Como é que um pastor se comporta? Eu, pessoalmente, eu enxergo que por mais que aqui estejam elencadas funções na igreja, na casa de Deus, para mim, a minha compreensão é que todo cristão maduro deve ter essas características aqui, ainda mais quem for obreiro, mas todo cristão maduro deve ter essas características aqui. Se fugir disso aqui, tem alguma coisa errada na nossa vida cristã. E um terceiro princípio aqui é que a igreja é o lugar da verdade bíblica, quando ele diz no final, a coluna e firmeza da verdade. E vem o versículo 16 dizendo que verdade é essa, o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Ok, Deus estabeleceu vários princípios, esses aqui são 3 deles, tem vários outros textos. Mas como? Como é que a gente consegue praticar isso? Na nossa casa, como nós conseguimos executar as atividades que nós temos de executar que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte de como a nossa igreja, como a nossa casa ela caminha, ela se estabelece, a rotina da casa. Nós fazemos isso conhecendo os gostos, as preferências uns dos outros. Um gosta de alguma coisa de um determinado jeito, o outro de outra forma. E nessa unidade das preferências e das possibilidades do que é correto dos habitantes daquela casa que se estabelece. Na casa de Deus, o habitante é Deus. Então, nós temos que conhecer a quem para que possamos ser uma igreja que agrade a Deus. Ao próprio Deus vivo. Que o texto fala aqui, a igreja do Deus vivo. Então nós vimos no Antigo Testamento alguns textos, vendo que Deus ele é poderoso, texto de Josué, na abertura do rio, que Deus zela por seu povo, aquele texto de Davi, 1 Samuel 17, que Deus é digno de temor, texto lá de Rabsaque, né? Escarnecendo de Deus. Salmo 42, falando que o Deus vivo ele gera sede espiritual. Depois Salmo 34, que Deus é o maior prazer, deveria ser o maior prazer, Deus vivo, que Ele é verdade, Jeremias, que Sua palavra não pode ser torcida, ainda em Jeremias também. Depois nós vimos que Ele em Daniel, que Deus é reconhecido no episódio de Daniel saindo da cova dos leões, que Deus é reconhecido até entre os não fiéis, o Deus vivo. E por último, nós vimos em Oséias, capítulo 1, versículo 10, que é um texto que se repete. Paulo faz menção a ele em Romanos 9, 26, de que o Deus vivo fez dos seus filhos. Mas faltaram os textos do Novo Testamento. E no Novo Testamento, o que o Deus vivo falou sobre ele como Deus vivo no Novo Testamento? É isso que nós vamos meditar nessa manhã com a permissão de Deus. Primeiro, Mateus capítulo 16, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Nós vemos que o Deus vivo, que nos faz seus filhos,
enviou o seu Filho unigênito para cá. Mateus 16, 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Tem uma pregação recente, né? Um mês mais ou menos, no máximo, com essa pergunta aqui. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro tem a revelação de Deus. Jesus fala isso logo em seguida, né? E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Deus revelou ao coração, ao espírito de Pedrão, que o Deus vivo da antiga aliança, da Escritura registrada até ali, o Deus que é poderoso, que é zeloso, que gera fome e sede espiritual, que deve ser o nosso maior prazer, que a sua palavra não deve ser torcida, que nos faz seus filhos. Deus revelou que esse Deus vivo foi o Deus que enviou o Filho dele para cá. Aí o texto continua, 18, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só um parênteses, irmãos. Inferno não é a casa do diabo e dos demônios. A palavra inferno aqui significa a morada dos mortos. É para onde o morto vai, a alma do morto vai. É para o inferno. Para lá que, antes da morte, da ressurreição de Jesus, todos iam para esse local, o Hades, ou Sheol, que é o local da morada dos mortos. Os salvos iam para o chamado seio de Abraão. Jesus fala isso contando sobre o rico e o Lázaro. E os perdidos iam para, vamos dizer assim, as maiores profundezas. Então, o inferno não é o lugar do diabo. O inferno é o lugar para onde o morto não salvo hoje vai. É o que a Bíblia diz, tá? Quando você mencionar as trevas, ao exército de Satanás, seus demônios, você pode mencionar trevas, mas não inferno. O inferno é onde o morto não salvo hoje está. Não é a casa do diabo. O diabo não tem a chave do inferno. Então, quando a gente fala aqui que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão, não é que a igreja vai avançar contra o inferno, é que a morte não tem poder sobre a igreja. Se a igreja avança, a igreja na pregação do evangelho, as pessoas são salvas e elas passaram da morte para a vida. É isso que o texto está dizendo. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Então, o Deus vivo revelou a Pedro que esse mesmo Deus vivo relatado nas Escrituras, que ele não se engane, às vezes a gente acha que porque Pedro era indouto, era pescador, que ele não conhecia as Escrituras. Ele conhecia. O judeu conhecia as Escrituras, mesmo não sendo um estudioso da palavra, como um escriba, por exemplo. Os judeus, eles iam para a sinagoga, eles ouviam a palavra, eles meditavam nas Escrituras, eles não eram analfabetos bíblicos, vamos chamar assim. Nós não podemos nos equivocar achando isso. Então, Deus revelou a ele que esse Deus das Escrituras, esse Deus vivo das Escrituras, era o Deus que agora enviou o seu Filho, aquele prometido, o Cristo, o Messias, aquele que ele havia prometido para ser o Salvador do mundo. Então, quando você e eu pensamos que nós somos a igreja do Deus vivo, primeiro vimos as características do Deus vivo no Antigo Testamento. Agora, nesses textos, eu acho impressionante Deus falando agora o que ele faz com a sua igreja. Primeiro o texto mostra, primeiro no Antigo Testamento, nós vemos quem Deus é.
O Deus vivo é. Eu achei isso impressionante. E agora, no Novo Testamento, o que ele faz conosco? Com a sua igreja. Então, ele enviou o seu Filho. Então, quando você e eu pensarmos que somos a igreja de Deus vivo, nós precisamos nos lembrar de João 3,16, por exemplo, que vocês sabem de cor. Qual é o texto de João 3,16? Irmãos, quando você e eu pensarmos que somos a igreja do Deus vivo, nós precisamos ter em mente de que esse Deus vivo enviou o seu Filho por amor a mim e a você, para nós não perecermos, para nós não irmos para o inferno, porque Ele quis nos salvar. Então, quando você e eu pensarmos a igreja do Deus vivo se reúne, pensa nisso, eu estou me reunindo porque Deus vivo enviou o seu Filho para me salvar. Essa consciência que às vezes eu percebo que falta na gente, irmãos. Que você e eu só estamos aqui porque Deus deu o seu Filho, o Deus vivo deu o seu Filho, o seu melhor. Por você, por mim, por todos aqueles que correspondem a esse amor. Só que nós muitas vezes nos reunimos nos esquecendo disso. Nós queremos ser igreja sem ter isso como foco. O primeiro texto, impressionante, irmãos, o primeiro texto do Novo Testamento mencionando sobre o Deus vivo fala disso, que o Deus vivo, Ele deu o seu Filho. O Filho do Deus vivo veio. E é por isso que você e eu somos a igreja do Deus vivo. Depois, Mateus ainda, 26. Só que por mais que Ele tenha dado o seu Filho, o Cristo, o Messias prometido, Mateus 26, 57 a 58. O Deus vivo não obriga ninguém a render-se. Não obriga. Mateus 26. 57 a 68. Ele deu o seu Filho, mas não nos obriga a nós nos rendermos. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Vamos pausar aqui. Quando eu reli isso aqui ontem à noite, eu fiquei impressionado com o final do versículo 59. Para poderem dar-lhe a morte. A ACF traduz assim, dar-lhe a morte. Aí eu fico pensando, como pode um ser humano falho, transgressor, limitado, querer dar a morte para o Deus que é vivo? Eu achei isso impressionante. Mas vamos lá. E não o achavam, verso 60. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. Parênteses. Meu Deus, estão mentindo contra mim, logo eu que sou servo de Deus. Fizeram isso com Jesus, irmãos, então segura a onda. E disseram, 61, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus não disse isso. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Conjuro-te pelo Deus vivo. Você é o Messias? Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então
o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Deus não obriga ninguém a se render. Deus vivo não obriga. Ele deu o seu filho, mas não obriga ninguém a se render. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Outros textos dizem isso. Eles sabiam disso. Só que mesmo assim, eles eram tão perversos nas maldades deles, de quererem a proeminência, o esquema com o Império Romano, de dominar sobre o povo, que eles não queriam que o Messias viesse. Então eles fizeram de tudo, estou falando dos líderes religiosos, não o povo em geral, mas os líderes religiosos, eles sabiam que Jesus era o Messias. E eles perguntam diretamente, né? Aqui é o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote que pergunta: você é o Messias? Você é o Cristo? Que ele sabia, todas as evidências apontavam, as escrituras apontavam para Jesus. Só que eles não queriam se render a Jesus. Só que Jesus não obrigou eles a se render. Por mais que Jesus tenha vindo para nos salvar, o Deus vivo tenha dado o seu Filho para nos salvar, o Deus vivo não obriga você e eu nos rendermos a Ele. Não nos obriga, irmãos. Ele não obriga ninguém. Então, se Jesus não obriga ninguém a se render a Ele, por que você e eu nos reunimos com o sentimento de que estamos fazendo uma obrigação? Já fiz isso várias vezes, irmão, não minto. Senão eu estaria pecando por isso também, por mentir. Já fiz. Estou indo obrigado. Já fiz isso, irmão. Vergonhosamente eu falo. E penso que isso faz parte da caminhada. Mas por que isso fez parte naqueles momentos? Porque alguma coisa estava acontecendo no meu coração. Por que será que você, às vezes, se reúne com os irmãos se sentindo obrigado a isso? Alguma coisa está errada. O pastor Alan, ele costuma dizer, a Bíblia diz, mas ele costuma dizer, com base no texto de Romanos, sobre o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito. E ele fala: se não está tendo alegria na igreja, é porque não está havendo paz. Se não está havendo paz, é porque não está havendo a prática da justiça. As coisas que deveríamos fazer enquanto irmãos uns dos outros, nós não estamos fazendo. Como perdoar, como pensar que o outro é superior, e por aí vai. Estamos querendo fazer o contrário. A nossa vontade, querer que a gente esteja em proeminência, uma série de coisas. Então nós precisamos refletir nisso, irmãos. Se temos nos reunido com sentimento de obrigação, mas não por amor, tem algo errado com a gente. Não é o Deus vivo que nós estamos servindo naquele momento. Outro texto. Esse Deus vivo que enviou o seu Filho, mas não obriga ninguém a render-se, ele espera uma entrega voluntária. João 6, verso 65. Dulce, me deu um susto agora, hein? Metendo a mão no peito assim. Faz isso não, filho. Eu já ia parar aqui agora. Meu Deus. Você está bem? É o que? É tosse? É tosse, alguma coisa assim? Ah, tá. Dá isso mesmo. Às vezes acontece comigo também. Tem uma vez que eu quase operei o coração por causa disso, quando eu era adolescente. João 6, verso 65.
e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E o contexto aqui de João, o Pai conceder que alguém vá a Jesus é pela palavra. Está escrito isso aqui nos textos aqui do Evangelho segundo João. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Ou seja, Jesus não foi atrás, irmão. Jesus convidou a quem queria que se retire também. Se você não quer estar junto comigo, vai também. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, o Deus vivo não obriga ninguém a servi-lo, mas ele espera uma entrega voluntária. O que o Senhor espera de mim e de você? Que nós reconheçamos que não tem outro caminho, que não há outra pessoa, que não há nada de diferente do que você e eu devemos fazer em correspondência a esse amor, que esse Jesus, Filho do Deus vivo, ele é que tem as palavras de vida. Fora dele não há salvação, fora dele não há vida. Então Deus espera que voluntariamente você e eu reconheçamos isso, assim como Pedro aqui reconheceu, assim como os apóstolos ali reconheceram e não foram embora. Reconhecer que não havia outro caminho, não havia outra pessoa, não havia o que fazer a não ser estar ali junto de Jesus. E isso a gente faz por amor, não é por obrigação. Só que aí, Jesus sabe de tudo, sabia. Ele diz o seguinte, continua, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, essa entrega precisa ser voluntária, porque se não for, no caso de Judas ali, não estava sendo, Jesus sabe. O Senhor sabe quem se reúne junto dele, mas de fato não é dele, mas diz que está nele. Jesus sabe quem é ou quem está. Mensagem do domingo de manhã. Ele sabe. Então, se a nossa rendição não for voluntária, irmãos, eu vou falar aquilo que às vezes os irmãos ficam chateados comigo, mas eu preciso falar porque está no contexto. Vai se converter. Se a sua entrega não está sendo voluntária, ou se a minha, eu preciso me converter a Jesus de verdade. Vocês entendem isso? É a Bíblia que está mostrando para a gente sobre o Deus vivo. Esse Deus vivo que espera uma entrega voluntária, ele nos convoca ao arrependimento. Atos 14. Atos. Poderíamos dizer que é Evangelho da Igreja segundo o Espírito Santo, né? Atos 14, versos 13 a 18, Paulo e Barnabé tinham passado por Icônio e foram para Listra. Essas igrejas aqui são as igrejas da região da Galácia. Lembra da carta dos Gálatas? Aquela carta forte. Quem segue outro evangelho que seja anátema, né? Exatamente a primeira igreja, o primeiro grupo de igrejas que Paulo formou nas suas viagens missionárias. Aí no versículo, a partir do versículo, eu falei? 13, né? 13 a 18. Paulo tinha curado um homem que era paralítico. Eles ficam ali maravilhados, aquele povo, muito místico, e tributam a Barnabé e a Paulo que eles são ali as entidades que eles adoravam, Júpiter e Mercúrio. Aí a partir do versículo 13,
E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touro e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Queriam apresentar uma oferenda, um touro com as grinaldas, para Paulo e Barnabé, pensando que eles fossem Júpiter e Mercúrio. E aí Paulo aproveita para chamá-los ao arrependimento, para mostrar que esse Deus que eles serviam é o Deus Criador, o Deus que abençoa tanto os que os servem quanto os que não servem, uma bênção comum, dando chuva, dando alimento, tempos frutíferos, dando alegria aos corações, mas que tinha deixado eles num tempo de ignorância, mas agora os chama ao arrependimento. Então, quando você e eu pensamos que somos a igreja do Deus vivo, precisamos pensar nisso, irmãos, que Deus nos chama ao arrependimento. Às vezes pode acontecer de você ou eu sermos chamados a atenção por Deus através da vida de um dos nossos pastores, por alguma prática que a gente esteja fazendo e é colocado, olha, você sendo da igreja, fazendo parte da igreja, sendo membro da igreja, você não pode andar desse jeito. Não pode estar nessa prática. Porque a Bíblia nos mostra isso, e o Senhor ali nos confronta e nos chama ao arrependimento. Porque para nós sermos participantes individualmente, você e eu, como membros da igreja do Deus vivo, se esse Deus que é o que habita em nós como igreja, se esse Deus, ele é o Deus vivo, esse Deus vivo nos chama ao arrependimento. Como é que eu quero ser igreja do Deus vivo e eu não me arrependo dos meus pecados? Tem alguma coisa errada nisso. Como é que eu digo que faço parte da igreja do Deus vivo e eu tenho aquele meu pecado de estimação que fica sempre comigo ali no meu bolso? Como é que eu digo que eu sou parte da igreja do Deus vivo e existem pecados que a gente não deixa o Senhor tocar? A gente falou, aqui não, Jesus. O Senhor falou na mensagem, me confrontou, mas isso aqui eu não vou abandonar, não. O Senhor conhece meu coração, sabe como é que eu sou, sabe que eu sou frágil, sabe que essa carne ainda aqui, ela pulsa. Não, o Senhor conhece, eu não vou me arrepender, não. Mas precisa se arrepender, irmãos. Eu preciso me arrepender de coisas. Nós precisamos. Nós não podemos fingir que não é conosco. Quer ver uma coisa que para muitos de nós é uma coisa tão boba, mas não é. Eu sabia que não era, mas eu não queria mudar minha atitude. Era de cuidar da saúde do jeito que eu deveria. Eu sabia disso. Sempre soube. Mas chegou um momento da vida que eu deixei, mesmo sabendo, caminhava não fazendo as melhores escolhas para a minha vida, para a minha saúde, e mesmo com alguns problemas de saúde, eu deixava para lá. Eu estava pecando. O nome disso é pecado, não é qualquer outra coisa, não tem desculpa, não vou, não, é pecado, eu estava pecando, irmão, pecado, P-E-C-A-D-O, pecado. A gente precisa se arrepender.
Porque se o Espírito Santo habita em mim e essa morada é dele, eu tenho que cuidar ou não tenho? Amém. É simples assim, irmão. Se eu não quero cuidar, eu estou pecando. Não tem desculpa, irmãos. Essa é que é a realidade. Então, se nós dizemos, você e eu, que nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, nós precisamos nos arrepender, irmãos. Se nós dizemos que somos parte da igreja do Deus vivo, nossa vida não pode continuar a mesma. O outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque se Deus, que não nos obriga, deu o seu Filho, não nos obriga, mas espera uma entrega voluntária, nos chama ao arrependimento, esse mesmo Deus que nos chama ao arrependimento é Ele que faz algo maravilhoso aqui que o texto diz, que às vezes a gente só pensa para fora, mas a gente não pensa para dentro de nós. Capítulo 3, versículos 1 a 3. É um texto que nós falamos muitas vezes sobre nós sermos uma carta para que os outros nos leiam, conheçam a Cristo. Ok, o texto também está dizendo isso. Mas não é sobre, esse não é o contexto. O contexto do capítulo 3 é um contexto de uma transformação de vida. E às vezes a gente separa esses versículos só para dizer que nós temos que mostrar a Jesus através da nossa vida. Está dito isso, mas não está dito só isso. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Se é verdade, está escrito. Mas olha o versículo 3, irmãos, pelo amor de Deus. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne, mas nas tábuas de carne do coração. E aí, ele vai fazer um comparativo, ele está comparando a antiga aliança com a nova, o ministério da morte e o ministério da vida. Está comparando a lei e a graça. E aí, nesse versículo aqui, ele está dizendo que a carta é de quem? Versículo 3. Carta de Cristo. Se eu escrevo uma carta, essa carta é minha. Estou endereçando a alguém. Se a carta é de Cristo, quem escreve? As palavras são de quem? De Cristo. E quem é que escreve as palavras de Cristo? Versículo. Está no versículo. O Espírito. O Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o Espírito Santo é quem crava no meu e no teu interior a doutrina de Cristo. O Espírito Santo é aquele que transforma a minha e a tua vida, escrevendo no nosso coração, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que escreve aqui. O Espírito do Deus vivo, ele escreve a palavra de Cristo. Ah, Senhor, eu me arrependi, mas eu não consigo deixar de pecar. O Espírito Santo escreve, crava, registra. Deixa marcada essa palavra no meu e no teu coração, irmãos. É isso que o texto está falando. O mesmo Deus que chama ao arrependimento é o mesmo Deus que transforma, irmãos. Eu não consigo, mas Deus faz, irmãos. E Ele faz isso por meio da doutrina de Cristo. Se a carta é de Cristo, as palavras são de Cristo. Escritas por quem? Pelo Espírito Santo, o Espírito Deus vivo. É isso que esse texto está falando e termina no capítulo, no versículo 18. Está falando de transformação de vidas. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É disso que o capítulo 3 está falando. Só que, se eu sou a igreja do Deus vivo, como é que eu não quero ser transformado? Tem algo errado. Se nós somos igreja do Deus vivo, as mensagens que nós recebemos, a nossa meditação bíblica diária, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos transforme, irmãos. Ah, mas eu não consigo resistir, eu fico com raiva quando acontece aquela situação, me dá uma raiva, um acesso de raiva, e eu respondo mesmo. Tem que orar para que o Espírito Santo te transforme, porque ele escreve, se a carta é de Cristo, ele escreve as palavras de Cristo no nosso coração, irmão. Ele nos ajuda, ele nos transforma. Só que nós precisamos querer essa transformação. O Deus vivo, ainda segundo aos Coríntios, ele nos exorta à consagração. Se ele nos transforma, ele nos exorta à consagração, né? Em santificação. Consagração é separação, né? Ser santo é ser separado. Olha o que o texto diz, 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Deus vivo aqui, que habita em nós e anda entre nós, ele está dizendo aqui, e é interessante porque lá em Apocalipse, João tem uma visão de Jesus glorificado, andando entre os castiçais, e a explicação lá no capítulo 1 é de que, de fato, os castiçais são a igreja, Jesus andando no meio da sua igreja. Se Deus ele habita em nós e anda no nosso meio, por que nós ainda nos misturamos? E entenda bem o que eu falo aqui de misturar. Não é deixar de ter relacionamento. Aquilo que nós já fomos ministrados mês passado, talvez, com base nesse texto aqui, numa escola bíblica pelo nosso pastor. Por quê? Nós precisamos entender que se somos a igreja do Deus vivo, nós somos chamados à consagração, à separação. Você não pode ter um amigo íntimo, com quem você confidencia suas coisas, que é ímpio, irmãos. Pelo amor de Deus. Não pode, eu não posso. A gente precisa alinhar a nossa vida. Você não pode sentar na mesa de quem está contando piada suja. Sabe aquela hora do almoço? O pessoal se reúne para contar piada suja, falar bobagem? E mulher fala bobagem também, que lá no trabalho eu via muita bobagem da mulherada lá passando, assim. Né? A mulher fala também bobagem. Né? Infelizmente, o ser humano é assim. E se mistura. Você está ali, e eu ri, né? Meu Deus, o que vão pensar de mim? Já riu, né? E de novo. Né? A gente precisa se separar. Se separar não é viver igual um extraterrestre que não se relaciona com a pessoa
que não mostra que é essa a carta de Cristo, que deixa de falar do Evangelho. Não, pelo contrário. Você precisa se relacionar com as pessoas para você mostrar Jesus na sua vida e você anunciar o Evangelho. Você só não pode se misturar. As pessoas não podem olhar para o grupo e olha lá, fulano, olha lá, Geraldo faz parte, ó. Aí. Entendeu? Outro texto, 1 Tessalonicenses 1, versos 8 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 a 10. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse Deus que deu o seu Filho, Deus vivo, que deu o seu Filho para nos salvar, espera uma entrega voluntária, nos chama ao arrependimento, nos transforma, nos exorta a uma consagração. Ele prometeu nos resgatar para o seu Filho. Ele disse, vou derramar a minha ira, porém, ele prometeu que enviaria o seu Filho para nos resgatar. Aquele que se converte ao Deus vivo, serve ao Deus vivo e verdadeiro, precisa esperar dos céus o seu Filho. Mas será que nós aguardamos a volta do Senhor? De verdade. Ou nós esperamos a salvação dos nossos problemas, das nossas dificuldades aqui? Às vezes a gente espera um resgate em meio aos problemas pelos quais nós passamos. Nós esperamos um resgate da nossa vida aqui nessa terra, que o problema vá embora, que a gente não sofra mais. Mas a minha Bíblia diz, e a tua também, diz que toda dor que nós passamos aqui é por enquanto, irmãos. Quando que vai passar? Quando Jesus voltar, irmãos. E vai passar, está na Bíblia, está registrado isso. O problema é que nós não esperamos Jesus. Nós esperamos a solução dos nossos problemas aqui na terra. Eu tenho uma expectativa humana de voltar à minha condição física que eu tinha antes. Mas se Deus não quiser? Estou falando aqui com os irmãos, eu estou me cansando bastante. Mas para a glória de Deus. E se Deus não quiser? Eu sei que quando eu encontrar com o meu Senhor, vai passar. Simples assim, irmãos. Enquanto isso, eu vou obedecê-lo, cuidando da minha saúde. Mas o meu anseio é a volta do Senhor. É um encontro com Ele. Outro dia eu tive um sonho, não vale a pena citar todo o enredo do sonho, mas eu tinha um sonho maravilhoso que eu estava aguardando o retorno do Senhor e Jesus estava às portas vindo e eu rejubilando, feliz da vida, cheio ali da presença de Deus, como eu nunca senti na minha vida, isso num sonho. Eu falei, meu Deus, Jesus está chegando, aleluia! Eu feliz da vida ali, maravilhado. E essa precisa ser a nossa esperança.
Essa precisa ser a nossa esperança. Meu bem, tá aí? Tá, né? Por favor, tem uma solicitação aqui. Por favor. Não sei o que está acontecendo, né? Não é normal? Ligação lá de casa. Então é isso. Ele prometeu resgatar por seu filho. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Esse mesmo Deus vivo, ele disponibiliza, ele prometeu resgate, mas presta atenção para quem quer esse resgate. 1 Timóteo 4, 8 a 10. 1 Timóteo 4, 8 a 10. Pastor, cansei, mas me põe no banco não. 1 Timóteo 4, 8 a 10. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. É para pouco, não é que não é proveitoso. Tem que fazer exercício, né? Mas a piedade, a vida com Deus, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, eu cuidar da minha vida espiritual não só me ajuda nessa vida aqui, como eu estou entesourando para o porvir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra é verdade e todos devem aceitá-la. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, ele é o Salvador que disponibilizou a salvação para a humanidade. Obrigado, filho. Disponibilizou a salvação para a humanidade. Mas essa salvação, ela se efetiva para quem? Para os fiéis. Só que, será que nós entendemos isso? Que esse resgate é para quem está firme na fé? Versículo 1 Timóteo capítulo 6, o Deus vivo, ele direciona o nosso foco para a eternidade. 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19. Interessante, né? Eu estava meditando outro dia uns irmãos, né? Sobre autoridade espiritual, né? Delimitação do range de onde um pastor pode orientar ou não os irmãos. Mas eu entendo, concordo tudo ali, mas existem alguns pontos específicos que, por exemplo, qual é a primeira palavra do versículo 17 aí? Hã? Ah, tá. Então manda. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, esse Deus vivo que disponibiliza a salvação à humanidade por meio da fé, ele direciona o foco para a eternidade. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, manda esse pessoal tirar o foco das coisas daqui da terra. Manda eles tirarem o foco das riquezas. Eles estão guardando o tesouro. Para, Timóteo. Mostra para eles que o foco deles
que a esperança deles não pode estar nessa incerteza das riquezas, mas que a esperança deles precisa estar no Deus vivo. Porque se eles fizerem assim, e enriquecerem boas obras, repartindo de boamente, não guardando para si as riquezas, mas sendo rico, se é rico, vá repartindo de boamente, reparta de boamente, e que dessa forma eles vão entesourar um bom fundamento para o futuro, para que eles possam ser herdeiros da vida eterna. Só que, se eu e você dizemos que somos parte da Igreja do Deus Vivo, e o nosso foco não é a eternidade, irmãos, tem alguma coisa errada. Depois que acontecer tal coisa, aí a minha vida vai ser uma bênção. E depois que você teve encontro com Jesus? Sabe? Nós, humanos, temos essa tendência de colocar a nossa expectativa naquilo que ainda não alcançamos, ou aquilo que na nossa mente ainda não nos livrou de algum mal, e não colocamos o foco na eternidade. O Evangelho nos prepara para a eternidade, não é para essa vida aqui, é para a morte. Outro texto é Hebreus, carta aos Hebreus, ou livro aos Hebreus, e aqueles que dizem que é uma pregação, né? Aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 14. Hebreus 3, 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ou seja, é possível se afastar de Deus, irmãos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O que o Espírito Santo está falando por meio do escritor aos Hebreus aqui? Vocês precisam uns aos outros se exortarem para vocês não se afastarem de Deus por causa do pecado. Então, o Deus vivo, ele nos alerta por meio dos nossos irmãos a nós perseverarmos em santidade até o fim. É por isso que às vezes o irmão chega para você e diz: vem cá, vamos conversar. Poxa, você está vacinando nisso aqui. Irmão, não estou falando pastor, obreiro, não. Seu irmão em Cristo chega para você: não, vamos conversar um negócio aqui, ó, você está fazendo tal coisa, isso não é legal, não. Será que, ou então, olha, se por experiência, se você seguir por esse caminho, rapaz, olha, talvez você vai ter dificuldade de retornar para a presença de Deus, cuidado. Talvez você vá se esfriar na fé, talvez você vá ocupar muito o seu tempo com aquela atividade. Estou te alertando para que você não caia no pecado. É só isso. Então, Deus, esse Deus vivo, ele nos alerta por meio dos nossos queridos irmãos, a nós perseverarmos em santidade. Mas se um irmão chega para você, ou para mim, né? E, poxa, está vacilando nisso, rapaz, olha o que a Bíblia diz, e eu falo para ele: vai tomar conta da sua vida. Eu estou precisando me converter, né? Porque a Bíblia está dizendo isso aqui, porque é para os irmãos fazerem isso, né? Outro texto, em Hebreus, ainda, capítulo 9, estamos quase encerrando, irmãos. Hebreus 9, 13 a 15. 13 a 15. Esse mesmo Deus que nos alerta por meio dos nossos irmãos para andarmos em santidade, ele providenciou a purificação dos nossos pecados pelo precioso sangue santo de Jesus. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de um novilho
de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele providenciou perdão por meio do precioso sangue de Jesus. Hebreus ainda, capítulo 10. Ele proveu a purificação dos nossos pecados pelo sangue santo de Jesus. Mas, preste atenção nisso aqui. Hebreus 10, 28 a 31. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, não é de quanto maior carinho não, tá, irmãos? De quanto maior castigo. Cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para quem que o escritor aos Hebreus estava escrevendo? Para o ímpio? Para a igreja, irmãos. Se vocês desprezarem, é o que ele está dizendo aqui, o sangue de Jesus derramado para a purificação dos pecados de vocês, olha, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Imagina, aquele que servia ao Senhor se desvia no dia do julgamento. É isso aqui. E concluindo, Hebreus 12, versículos 22 a 29. Capítulo 12, versos 22 a 29. Diz assim: mas chegastes ao monte Sião, em contraposição ao Sinai, e a visão que o povo teve de Deus se manifestando ali com trovões, com relâmpagos, e quem tocasse, se aproximasse de determinado ponto do monte, poderia morrer, e tiveram que se proteger ali, e ficaram tão assustados com aquela visão, que não queriam eles ouvirem diretamente o que Deus queria falar com o povo, mas falando: Moisés, vai você e escuta você o que Deus quer falar, porque se a gente chegar até ele para ouvir, a gente vai morrer. Aí o escritor está fazendo uma oposição aqui, uma contraposição, falando agora da nova aliança. Mas chegastes ao monte Sião, a igreja, né? E à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Uma pausa. Vocês não estão chegando ao monte fumegando, uma visão de terror, de que vocês vão ser mortos, não. Vocês chegaram a Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus. É como se fosse isso. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós, se não desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
Lembrei agora da pregação de pastor Marconi de vários anos atrás. Acho que foi reino inabalável, alguma coisa assim, só em Hebreus, né? Glória a Deus. Não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que Deus vivo espera de nós, igreja? Que você e eu, quando nos reunirmos, e independente de nos reunirmos, sirvamos a Ele com prazer e zelo. É só isso. É isso que Deus espera de nós. Todos esses textos que nós meditamos no Antigo Testamento e no Novo, é para nós chegarmos a essa conclusão aqui. Deus espera de nós que nós sejamos igreja com prazer de fazermos parte da igreja do Senhor e termos zelo. Zelo na forma como nós estamos sendo igreja, como nós estamos sendo discípulos de Cristo. Amor. É só amor. É igual quando você está em casa, qualquer profissão, né? Não só em casa, mas uma profissão também. Você tem aquilo para fazer e você faz pela obrigação do salário. Uma coisa, é sua responsabilidade. Outra coisa é quando você faz porque você ama servir ali naquele trabalho, e você sabe que o seu trabalho ele tem uma função importante para a sociedade, para aquela família, para aquela empresa, para aquela pessoa que você está servindo, e você tem prazer em estar trabalhando ali, porque você sabe que o seu trabalho é útil, está servindo ao próximo, está servindo a uma família, está servindo a um grupo de pessoas, a um indivíduo, mas você faz com zelo, porque você é responsável. É diferente de você ir trabalhar amanhã, segunda-feira, vou ter que trabalhar amanhã, droga. É diferente quando você vai, de saber que você está sendo útil, que você tá indo ali porque o teu trabalho vai abençoar aquela empresa, aquela pessoa com quem, o seu cliente, com quem você vai se relacionar. Mas ao mesmo tempo que você faz com prazer, você é zeloso, você é responsável, você é maduro. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos uma igreja madura, que serve ao Senhor com prazer, com alegria, mas ao mesmo tempo que tenha responsabilidade. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças pela oportunidade de meditarmos juntos na Tua Palavra, e eu espero, Paizinho, que esses ensinos fiquem selados na tábua do nosso coração, escritas não pela minha voz, não pelo entendimento de cada um, mas escrito pelo Teu Espírito, Senhor. Nos transforma na medida daquilo que cada um de nós precisa, para que nós, de fato, sejamos a igreja do Deus vivo. Que em tudo isso, somente o Senhor seja exaltado, e que tudo aquilo que tem se colocado em oposição, um entendimento distorcido, Senhor, caia por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Te damos graças por esse tempo. Amém, Senhor.